a Gibiteca, inclusive, ela descende dessa iniciativa. O efeito Grafipar foi muito bom porque chamou atenção para a cena local dos quadrinhos, porque começou a vender para o Brasil inteiro esses quadrinhos. Essa aqui foi a primeira edição da Lama, né? Que foi, acho que foi 2010, acho que foi. Daí essa aqui é a segunda edição. Daí da revista eu só fiz essas 2 edições. Daí depois eu fiz também essa coletânea aqui, que foi uma coletânea de contos do blog, porque a gente tinha o blog também, e a gente falou, vamos fazer um livro, né? Então um livro também com ilustrações também. Todo ilustrado, né? Tem vários ilustradores e tal. Então, a fotonovela foi mais um formato que eu encontrei de unir imagem com texto, né? Apesar de ser uma história em quadrinhos, não é, porque é foto. Só que quando eu fazia nessa época, era muito custoso, assim. Então, tipo, era uma produção como se fosse fazer um filme. Então, eu contrato ator, iluminação, produção, roupa, né? Fica lá 4 dias fotografando, aí tem o fotógrafo, tem o diretor de fotografia, tem a produção, tem os atores, né? Então acabou ficando muito complicado para mim, assim, difícil, né? Então eu acabei depois indo mais para os desenhos e tal. Então, na imprensa local, houveram vários artistas lá, como Dante Mendonça, Cláudio Seto, que veio para Curitiba, né, que era de São Paulo, mas veio para cá e acabou se tornando, ainda nos anos 70, a editora da Grafipar, que foi a primeira editora e única, né, de quadrinhos curitibana, que foi uma espécie de casa dos quadrinhos aqui de Curitiba e também para o Brasil, porque naquela época não tinha internet, não tinha como você mandar trabalho à distância, então vários autores de quadrinhos vieram morar em Curitiba nos anos 70. Então eles montaram uma espécie de vila dos quadrinistas, eles eram todos vizinhos. O quadrinho ele pode dialogar com qualquer faixa etária. Uma questão que o quadrinho tem que é interessante é que ele tem apelo, independente à classe social, independente ao poder aquisitivo, independente de grau de instrução, porque ele tem essa versatilidade que a imagem traz, que agiliza o processo de leitura e compreensão, né? Você consegue apreender a informação em outras camadas diferentes da literatura. Né? Isso não é demérito da literatura, são características diferentes entre 2 linguagens. Existe sim uma literatura paranaense, né? Com vários centros, poderia citar Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, quer dizer, diversos núcleos, não é? Tudo isso produz literatura paranaense, com grandes nomes. Valêncio Xavier, Wilson Bueno, Manuel Carlos Caram, Alice Ruiz. Eu digo que hoje nós temos muito mais visibilidade. Nós temos uma produção exuberante, sempre tivemos, não é? Que vai assim tomando corpo a partir da década de 1970. Então, grandes nomes. Mas vale lembrar que anteriormente a essa década, nós já tínhamos outros nomes muito relevantes, como, vamos citar o Dalton Trevisan, não é? Que é o nosso assim, expoente máximo, né? Esses nomes já transbordaram, não é? Eu moro na cidade, não sei se você vai conhecê-lo, do Domingos Pellegrini, ele é daqui, eu não sei se, não vou dizer o maior, mas para mim ele é um dos maiores autores paranaenses, né, que a gente tem. Mas ele é dessa velha guarda, né? Tipo, publicava na década de 60, 70, sei lá. Tipo, tem uma coluna na Folha de Londrina, vai ter um livro dele adaptado para um filme e tudo mais. Então, assim, eu vejo que a gente tem muitos escritores bons aqui no Paraná, sabe? Realmente escritores muito, muito, muito bons. Eu vejo muita gente daqui no Prêmio Jabuti. Tem um festival literário aqui em Londrina que chama Londrix. Eu fui mediadora de uma mesa no Londrix e era com autores paranaenses, que é o foco do festival. Tem um nicho do mercado, que a gente pode chamar de nicho do mercado, que são as feiras de impressos, né? Em Curitiba a gente tem, por exemplo, a Mamute e tem a Estopim, para citar 2. E agora eu e a Dani está organizando uma de zine, só que se chama Desdobra. Então são feiras de impressos, são feiras independentes para as pessoas irem lá e levarem o seu material para vender. As feiras de impressos são um mundo à parte, assim, eu sempre fico impressionada. Tem pessoas que conhecem editoras específicas só das feiras de impresso.
Então, assim, isso é muito legal porque você tem um grupo de pessoas que você só encontra nessas feiras impressas, né? Então, assim, e tal, né? Claro, feira de impresso acaba misturando hoje muito, assim, também prints, muito artes visuais também. A ideia de fazer uma feira de zine é justamente para ter mais valorização do material da zine mesmo. Então, as feiras de impresso são um desses lugares, assim, que é o mundo da arte. Então, tem coletivos, né, tanto de escritores, mas também de editoras, né? Tem, né, o GREI, é o coletivo de editoras independentes aqui, está até agora promovendo, né, esse primeiro evento literário das editoras independentes, que é o Trama. Então é isso, eu acho que realmente está muito efervescente, assim, está crescendo muito e está fazendo história. Eles são extremamente importantes, né? Porque justamente assim, é um espaço de acolhimento, né, de pertencimento, né, acima de tudo. Então, assim, de dar espaço mesmo, de dar oportunidades, né? Esses coletivos em específico, eles reúnem profissionais de todas as etapas ali da cadeia do livro, tem escritoras, ilustradoras, tem fotógrafas, editoras, acho que falei. E esses coletivos em específico estão voltados justamente para a literatura de mulheres, né? Então são coletivos feministas que prezam muito justamente por isso. Facilitar ali a publicação, mas também a divulgação do trabalho, né? E a gente se ajuda muito, assim, então isso é muito importante, né? E principalmente a gente percebendo, assim, né, levando em consideração essa questão aí da desigualdade de gênero, que é uma coisa que está presente, né, em todos os setores e no mercado literário não é diferente. Como sou eu quem faço tudo, quem dou a cara a tapa e apareço o tempo todo, eles têm acesso a mim. Então eu sinto que, por exemplo, várias vezes já aconteceu da pessoa ler o meu livro e me mandar mensagem no direct querendo conversar sobre o livro e a gente bater um papo sobre o livro no direct. Mas eu valorizo demais os pequenos eventos, né? Por exemplo, aqui em Curitiba, a Itibã todo mês realiza eventos. A Gibiteca todo mês realiza eventos. Então é importante que o público vá ver, conhecer o artista, trocar uma ideia, comprar o livro, dar uma chance para esse artista. Então eu acho que você privilegiar essas feiras alternativas que são feitas por livrarias menores e por comic shops, eu acho que é o caminho ideal para que você consiga conhecer realmente uma cena independente, principalmente aqui no Paraná.